E aí, gente, como vocês estão? Espero que estejam bem. Vamos para mais um dia, um devocional. E hoje Deus fala com as pessoas que estão esperando alguma coisa nele. Eu sei que você pode ser essa pessoa, eu também sou. E muitas vezes a gente anda preocupado, ansioso, querendo que as coisas aconteçam logo, esperando, às vezes querendo fazer do nosso jeito, querendo dar o nosso jeito para que as coisas aconteçam o mais rápido. A gente não tem paciência para esperar Deus agir do jeito que Ele quer que seja e não do nosso. Muitas vezes a gente quer ensinar Deus a ser Deus, a fazer as coisas do jeito que a gente acha que é o certo. E a gente passa muitas vezes reclamando, preocupado, pensando, ansiosos. E Deus fala com a gente em Mateus 6, de 25 a 34. E Deus fala com a gente hoje em Mateus 6, 25 a 34. Por isso é que eu lhes digo, não fiquem preocupados com a vida, com o que comer, nem com o corpo, com o que vestir. Afinal, a vida não vale mais do que a comida e o corpo não vale mais do que a roupa? Olhem para os pássaros do céu. Eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, o Pai que está no céu os alimenta. Será que vocês não valem mais do que os pássaros? Quem de vocês pode crescer 1 só centímetro à custa de se preocupar com isso? A preocupação nossa não muda nada, não muda o fazer de Deus, não apressa Ele, não fala para Ele dar um jeitinho rápido. A preocupação só tira os nossos olhos dele, só deixa a gente incrédulo, né? Deixa a gente com pouca fé, achando que Ele não quer fazer, achando que Ele se esqueceu da gente. E isso não é verdade. Deus tem o tempo dele, que é totalmente diferente do nosso. Eu acredito que antes do fazer dele, ele precisa tratar muita coisa em nós, muita coisa que a gente nem sabe que a gente tem, que a gente esconde de nós mesmos, mas que ele coloca a luz, que ele traz à tona, não para machucar, não para doer, mas para curar. Que aquela ferida se cicatrize, que quando a gente olhar depois de curados, aquilo não doa mais, não machuque mais do jeito que machucava, do jeito que doía. Ele primeiro trata a gente, nos cura do que nós precisamos ser curados, para então nos preparar para as bênçãos, porque Deus é um Deus de abundância, Ele não faz coisas pequenas, Ele não faz só aquele negocinho ali, não faz só um pouquinho que a gente quer, que eu já tô satisfeita, não. Ele faz grande, ele faz maior do que a gente consegue imaginar, do que a gente consegue pensar. Então, por isso que a gente precisa ser tratado por ele, para poder sermos pessoas de confiança, para que a gente não coloque o propósito dele a perder, né? Por que vocês ficam preocupados com a roupa? Olhem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, porém, lhes digo, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no fogo, muito mais ele fará por vocês, gente de pouca fé. Portanto, não fiquem preocupados dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Os pagãos é que ficam procurando essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Deus sabe de tudo que a gente precisa. Deus sabe muito bem tudo que tem no nosso coração, no nosso mais profundo desejo, não só no nosso desejo, mas nas nossas necessidades. Ele vê, ele não tira os olhos da gente, nem de mim, nem de você. Ele está te olhando fixo neste momento, assim como ele também está me olhando fixo nesse momento. E ele sabe de todas as necessidades, e se ele cuida dos lírios dos campos, se ele cuida dos pássaros, muito mais a nós, né? Muito mais a nós. Ele nos prova
nos coloca no fogo, nos cura, mas Ele não deixa faltar. Essa é a crença que a gente tem que ter muito forte no nosso coração, sem duvidar. Porque quem duvida são pessoas de pouca fé. E eu acho que muitas vezes a gente é assim, principalmente no nosso início. Eu me considero muito no início no meu relacionamento com Deus. Eu sei que eu consigo me aprofundar muito mais. Eu quero isso e é o que eu tô buscando. Espero que você esteja fazendo o mesmo também. Mas eu acho que a nossa fé ela já é trabalhada desde agora, desde quanto antes. E o quanto antes a gente entregar e confiar, mais profundo a gente vai mergulhar em intimidade, em relacionamento e mais Deus se mostra. Continuando. Pelo contrário, em primeiro lugar, busquem o reino de Deus e a sua justiça, e Deus dará a vocês em acréscimo todas as coisas. Então, a gente precisa buscar em primeiro lugar a Deus. Buscar a Deus as suas justiças e Deus acrescenta. A gente precisa entregar, confiar, acreditar genuinamente. Acreditar do mais profundo do nosso coração e se alegrar. Se alegrar mesmo na dificuldade, mesmo que a gente esteja passando por alguma coisa, mesmo no tempo de espera, mesmo no deserto, a gente precisa confiar, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, buscar as suas palavras, buscar as suas promessas, que no tempo certo, no tempo dele, no tempo que ele já designou, ele já preparou, ele já fez, tudo vai acontecer. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terão as suas próprias preocupações. Basta a cada dia a própria dificuldade. Então, não adianta a gente se preocupar. A nossa preocupação, ansiedade demonstra muito a falta de fé que tem no nosso coração. Não adianta a gente se preocupar com o dia de amanhã, como que a gente vai fazer amanhã, o que vai ter amanhã, se vai ter, se não vai ter. Não adianta a gente se preocupar, isso não acrescenta nada, pelo contrário, tira os nossos olhos de Deus. Não é dessa forma que a gente deve seguir. A gente deve entregar todos os dias para Ele, buscar em Ele o reino e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as coisas Ele acrescenta. Ele trabalha, cura, acrescenta e nos molda e nos muda, que é o principal para a gente crescer em relacionamento, crescer em profundidade e em intimidade. Então, eu espero que você busque cada vez mais, assim como eu, que a gente entregue de todo o coração tudo para Deus, toda a nossa vida, tudo que a gente tem, tudo que a gente é, e com certeza Ele vai nos acrescentar, porque Ele sabe de todas as nossas dificuldades, todos os nossos anseios. E Ele é um Pai de bondade, de abundância, um Pai amoroso e de misericórdia. Então, Ele cuida dos filhos que Ele tanto ama. E Ele não tira os olhos da gente. Ele não tira os olhos de você. Tá bom? Então, espero que essa palavra tenha te ajudado, tenha te trazido o conforto que você precisa. E a gente se vê no próximo vídeo.